Tá gravando já. Opa, tem que permitir um por um. Mas antes de começar, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né, novamente. Eu queria que cada um dos convidados apresentasse rapidamente a instituição de vocês, fizesse um breve retrospecto para a gente poder conversar a nossa conversa, pode ser? Claro, pode sim. Aí Pode fica ser. a critério de vocês. Primeiras damas. Isso, a Rita primeiro. Vamos lá, Rita. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, Rita. Ok. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado, Tadeu, pelo convite, que é uma excelente oportunidade de nós, não só como associação, mas como comunidade, como indivíduos, a gente poder participar de uma conversa, de um debate, na verdade, né? Um debate positivo aí, para a gente poder se colocar e colocar os anseios aí do terceiro setor, como você bem apresentou aí. Então, eu sou Rita Vale, eu sou fundadora e gestora da ABCC, Associação Bragantina de Combate ao Câncer. A nossa associação foi fundada em 2003 e de lá para cá a gente vem avançando bastante com o nosso trabalho de apoio ao paciente com câncer e suas famílias. E a partir da inauguração e da construção da nossa sede, nós criamos um espaço bastante confortável e com qualidade para poder atender esses pacientes e essas famílias no apoio multiprofissional. Hoje nós temos a referência em câncer em Bragança Paulista, no Hospital Universitário de São Francisco, no HUSF, no Centro de Oncologia. Porém, todas as questões e atividades de apoio ao paciente com câncer, elas não se consegue fazer lá no Centro de Oncologia, por N fatores que eu acho que não vem ao caso. Então, a BCC ela trabalha num apoio multiprofissional nas áreas de nutrição, fisioterapia, psico-oncologia, serviço social, assessoria jurídica e outros equipamentos que nós podemos não só poder fazer a utilização com os pacientes, como também a gente tem muitas atividades lá dentro. Nós temos uma oficina de perucaria, que a gente dá esse apoio aos pacientes que perdem os cabelos em quimioterapia. Nós fazemos comodato também com pessoas com camas hospitalares, cadeiras de rodas, de banho, próteses mamárias, enfim. Todo o entorno desse apoio ao paciente, a BCC faz questão de providenciar. Nós não temos vínculo nenhum com o governo, então nós não recebemos verba nenhuma do governo, nem a nível municipal, estadual ou federal. E é interessante que vocês, alunos, entendam que na área da saúde, e principalmente no câncer, na alta complexidade, o município ele não tem essa responsabilidade de repasse de recursos, somente parcerias que podem ser feitas. Então, a gente fica a nível de Estado e governo federal, da União, para a gente poder receber algum recurso. Mas tem uma série de premissas, inclusive de certificações, que a BCC vem tentando fazer esse intercâmbio aí com o governo estadual e federal para que a gente possa ter alguns incentivos e imunidades de algumas certificações. Então, obrigado por estar aqui. Vamos aí conversar, bater um papo para a gente poder discutir um pouco sobre o terceiro setor e esse impacto do coronavírus. Obrigado, Rita, pela presença, né? Antes de passar a palavra para os outros convidados, é interessante que a gente sempre lembra das empresas do setor privado e setor público, mas o terceiro setor tem uma natureza distinta, né? E diante dessa crise, talvez um dos setores, né, que talvez venham a sentir mais, seja pela sua natureza de organização, seja como se relaciona entre a sociedade. Então, antes de tudo, obrigado pelas palavras, né?
e eu acho que esse é o momento da gente poder abordar um setor que até economicamente é muito ativo dentro da cidade, né? Ou seja, o terceiro setor gera emprego, gera renda, né? Presta um serviço produtivo para a sociedade, com muita especialidade. Então, é uma honra a gente poder receber vocês aqui nessa noite. Eu queria passar agora a palavra para o Bruno, né, Bruno? Se eu puder apresentar a Coab, a sua instituição. Sim, boa noite, Tadeu, boa noite, Rita Vale, boa noite, Fabiano Pires, a todos os alunos da USP que estão nos acompanhando, possivelmente associados da Coab. Bom, sou Bruno Leme, sou formado em Tecnologia e Logística pela Universidade de São Francisco e pós-graduado em Gestão e Políticas Públicas. A Coab, que é a entidade a qual eu presido, ela é uma entidade de movimento por moradia, de luta por moradia, que não tem também ligação nenhuma com nenhuma esfera de governo. Ela é uma entidade autônoma que depende única e exclusivamente dos seus associados para tentar viabilizar projetos habitacionais para a população de menor renda. Mais recentemente, nós conseguimos entregar o empreendimento do Minha Casa Minha Vida entidades aqui em Bragança, atendendo 168 famílias de baixa renda, e estamos em um novo projeto agora para mais 560 apartamentos, e temos hoje associados na entidade mais de 1.750 famílias que necessitam de moradia digna, e essa é a luta que a gente encampa. É isso. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas palavras. Fabiano, conte um pouquinho para a gente lá da sua instituição. Boa noite, Tadeu, professor Tadeu, todo o corpo docente da USP, todos os alunos, Rita Vale, Bruno Leme. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando aqui e batendo um pouquinho de papo sobre o terceiro setor. Sou Fabiano Pires, né? A minha formação, eu sou músico, sou empresário. Meu terceiro ano de gestão na Vila São Vicente de Paulo. A Vila São Vicente é uma instituição que tem mais de 60 anos de existência. É uma instituição vinculada com a Sociedade dos Vicentinos, que está relacionado ao movimento de São Vicente, por isso que existem vários São Vicentes espalhados pelo Brasil, né? Então, e aqui em Bragança nós temos dois, né? Que é a Vila São Vicente, que é aqui da Vila Bianchi, que tem o Lar São Vicente lá do Jardim Público. Então, eu venho representar esse terceiro setor que cuida de idosos, né, acolhidos acima de 60 anos de idade, em vulnerabilidade social, idosos que não têm família, idosos que foram abandonados. Então, nós temos vários casos ali. Então, é uma missão e tanto, como todos os outros têm aí, mas é uma missão muito, muito gratificante. Eu, apesar de ser novo na gestão, eu acompanho a minha mãe na instituição desde os 9 anos de idade. Minha mãe ajudava como voluntária todo sábado do mês, ela servia lanche lá, e é uma continuidade que a vila vem crescendo a cada ano, e com isso também os obstáculos vêm crescendo também. Então, muito obrigado, vai ser um prazer dividir informações com vocês. Não, Fabiano, para a gente é uma honra de estar recebendo vocês, né? E principalmente trazer para a comunidade acadêmica a importância do terceiro setor. Oportunidade durante 2 anos na Universidade de São Francisco, de a gente estar fazendo uma pesquisa sobre a questão do empreendedorismo social, né? Ou seja, o terceiro setor como uma esfera de empreendedorismo, e foi bem legal. A Bragança Paulista tem uma série de entidades que fazem um trabalho muito, muito bacana mesmo, gera emprego, gera renda, e eu queria saber de você o seguinte, né? O nosso objetivo aqui é ter um papo bem legal, um papo entre amigos mesmo, nada formal. Mas eu gostaria de saber para você o seguinte, como a gente está discutindo a questão da crise, eu gostaria de saber de vocês o seguinte, antes da crise, como é que estava em relação a receitas das entidades? Como é que foi esse ano pré-crise, para a gente depois poder discutir a crise de fato? Como é que estava em relação às receitas das entidades? Como é que estava o financiamento das atividades? O que aconteceu nesse ano de 2019? Como que as entidades estavam fazendo as suas atividades antes da crise vir? Estava bem? Estava melhorando? Eu queria saber a opinião de vocês sobre o período pré-crise. Rita, faça as Eu posso começar? Foi a sequência aí. Bom, a BCC sempre teve um grande trunfo,
não depender de recursos do governo, seja qual for a esfera. Então, 2019 foi um ano bastante desafiador já. Vínhamos já com uma sequência de equilíbrio financeiro na entidade. Então, nós temos várias fontes de recurso lá, como o Bazar, nós temos um telemarketing, vários eventos, e sempre, logicamente, um esforço bastante eficiente para que a gente possa manter esse equilíbrio. E sempre, durante todos esses anos, porque a BCC foi criada em 2003, e a gente foi criando um fundo de caixa para que a gente pudesse ter uma reserva para uma eventual incorrência aí de qualquer estado emergencial. Mas nós vínhamos já com várias ações de questionamentos e análises do nosso plano de trabalho, mas vínhamos muito bem. Eu creio que, logicamente, fechamos o ano com um balanço positivo. E, logicamente, já na entrada de 2020, com outros desafios, a economia também já sendo impactada, não só por esse estado do governo agora, com relação ao Covid-19, mas já estávamos com outras perspectivas de avanço aí na questão de captação de recursos. Mas estávamos super bem e sem grandes impactos dentro da nossa questão de captação de recursos. Tínhamos com um plano já evoluindo para novas frentes de captação, mas viemos agora com esse impacto aí que na sequência a gente vai considerar. Tá certo. Rita, obrigado pelas palavras. Então, a entidade de vocês, a BCC, ela sobrevive, ela financia as atividades com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas, é isso? Então, hoje a BCC não tem nenhum convênio com o setor público de nenhuma esfera, nem federal, estadual, nada. É só financiamento mesmo através de doações de pessoa física e jurídica, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós trabalhamos com os recursos próprios e, logicamente, empresas envolvidas aí em algumas questões, mas não de doações pontuais, mas envolvidas em projetos, envolvidas em dinheiros carimbados dentro dos projetos, e pessoas físicas, logicamente, que são o ponto fundamental aí da nossa captação. Tá certo, Rita, obrigado. Bruno, como é que estava a Coab antes dessa crise? A Coab, na verdade, assim, é uma entidade que ela sempre teve, pelo menos da gestão a qual faço parte desde 2007 para cá, né, que fui funcionário da Coab antes de me tornar presidente, ela sempre teve superávit no que se trata a respeito da economia, né, da financeiro da entidade. Porém, a Coab, ela atua dentro de editais governamentais de moradia. Então, a Coab, ao a gente conseguir contratar um projeto do Minha Casa Minha Vida, que foi o Bragança Paulista J, a gente se trabalha com medições, né? Todo mês o governo ele paga pelo executado. E como foi em 2018 essa contratação, a gente já esperava que, na troca de governo, pudesse haver atrasos nos pagamentos. Então, na verdade, o que manteve toda a estrutura desse projeto ainda em andamento foi a boa organização da própria entidade, que conseguiu manter os recursos, pagamento dos profissionais que estavam atuando, mesmo com os atrasos já dentro do governo Bolsonaro, né? A gente chegou a ter atraso de 4 meses no pagamento de parcela de obra. Nós estamos falando de uma obra de mais de 20 milhões de reais. Tá? Então, assim, a Coab, estruturalmente, administrativamente, ela sempre fez caixa para poder se manter, né? Não à toa, nós temos 1.700 famílias participando junto com a gente dessa luta.
agora, na verdade, que daí acho que a gente vai entrar um pouco com relação ao coronavírus, é que agora começa a pegar realmente um pouquinho essa questão da entrada de recursos. Ô Bruno, só para o pessoal conhecer a Coab, então a Coab ela se mantém através de editais do governo, né, prestando serviço na área de moradia, não é isso? Mas ela Na também. verdade, assim, ela se mantém com a mensalidade associativa dos seus associados. Administrativamente, a Coab ela não depende de recurso governamental. Ela depende de editais para conseguir contratar obras e assim garantir moradia digna para as famílias participantes. Certo. Não, tudo bem. Então, só para explicar ao pessoal, a Coab ela se mantém com a renda, com a receita dos associados diretamente. Isso, com a mensalidade associativa dos associados. Tá certo, Bruno, obrigado. Fabiano, como estava a Vila antes da crise? Então, professor Tadeu, a Vila, ela é como eu falei, uma instituição com mais de 60 anos e ela a gente já estava passando por um momento principalmente financeiro, por causa que nós temos que fazer algumas obras, algumas adequações, né? A Vila, ela foi o asilo em si, que hoje nós chamamos de ILPI, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos. Ali foi sempre, como veio do movimento São Vicente, o São Vicente, entre aspas, ele tirava do rico para dar para os pobres. Essa é um pouquinho da história resumida do Padre São Vicente. E ali não foi diferente, que aí doaram um pedacinho do terreno, daí um doou uma casa, e aí com isso não foi tendo um projeto, não foi tendo houve um crescimento, mas não houve o projeto. Então agora a gente chegou no momento que não tem mais para onde correr. Então eu preciso fazer uma adequação, nós precisamos fazer uma adequação até da LTA, e isso tudo gera custo. Nós temos um convênio com a prefeitura, através da SEMADES, Ação e Desenvolvimento da Assistência Social, aonde ela custeia 42 vagas, né? Dá em torno de aproximadamente 74 mil por mês, tá? Mas a nossa folha de pagamento fecha com 230, 240, né? E aí a contrapartida que a Vila tem seriam os eventos, né? O bazar, o telemarketing, doações, para a gente completar essa contrapartida. Essa verba que vem do município, eu não posso custear, exemplo, colaboradores da área da saúde, né? Aquela verba ela vem exatamente para a área social. E hoje, na Vila, o seu maior custo, o seu maior desenvolvimento lá dentro é a parte da saúde. Então, eu tenho enfermeiras, tenho técnicas, eu tenho 70 colaboradores hoje na Vila. Então, bem diante de tudo isso, a gente já estava passando aí por projetos, pegando doações, né, pedindo doações para a gente até fazer a nossa topografia do espaço, pagar um arquiteto, pagar um engenheiro para ajudar a gente agora a fazer essa parte da LTA. Então, o financeiro, a gente não conseguiu fechar no azul, né? Então, já estava difícil, agora ficou um pouquinho mais. Certo, Fabiano. Então, só para a gente entender o seguinte, né? Então, a Vila, ela, de fato, esse ano vem sendo mais difícil que os outros anos, antes da crise, ou vem na mesma pegada? Porque eu acredito que, no caso que vive de doações, vive com a participação da sociedade civil, caminha junto com a economia, né, Fabiano? Então, eu acredito que quando a economia está crescendo, as pessoas tendem a doar mais quando as pessoas estão em crise, né? Isso então, mesmo. Nesses primeiros meses aí desse ano, você sentiu que as doações estavam crescendo, estavam ampliando? Como é que foi antes? Então, antes da pandemia, nós estávamos até bem positivos, assim, porque vamos dizer que nós começamos com o pé direito, né? Foi um final de ano fantástico, onde nós temos um projeto lá que é Adote um Idoso. Então, é um projeto de Natal que virou já calendário do asilo. Então, a gente não tem como mais. E para a gente é um prazer fazer isso daí, porque tem idoso que é adotado 5, 10 vezes, né? E nós fazemos uma festa muito grande, então veio muita doação, né? Nossa, foi assim uma bênção. Aí já começamos o ano, daí a gente sentiu que já começou a dar uma, né, com esses borbulhinhos aí desse Covid-19, e daí começou a preocupar um pouquinho assim, né? Mas a gente tinha começado assim bem positivo, viu, professor? Mas aí depois a gente precisou
colocar o pezinho no chão e traçar novas estratégias. Ô, Fabiana, aproveitando agora para a gente falar agora da questão da crise, é quando você fala em colocar o pé no chão, o que a entidade, depois que viu esse momento, que a economia toda está parada, né? A gente está em Sim. isolamento, as empresas estão paradas, a entidade parou alguma atividade, tomou um plano de contingência, o que vocês realizaram, assim, por enquanto? Então, no nosso caso, professor, nós somos o público de risco, né? Então, a primeira medida, tanto da Secretaria da Saúde, como a doutora Ana Buoso, que é a nossa promotora do idoso, eles estão muito preocupados, né? Eu vou dar um exemplo. Na Itália, todos os asilos têm um idoso que está contaminado com o vírus. E isso acaba gerando um medo, uma preocupação. Então, como nós somos o grupo de risco, nós fechamos o bazar, cancelamos todos os eventos, o telemarketing não estava indo para a rua, tivemos que cancelar visita de familiares, então só estava entrando na vila até hoje somente o pessoal da saúde e alimentação, alguns colaboradores estão trabalhando de casa, então assim, foi bem triste, porque imagina um familiar, muitos já não têm família, e os poucos que têm ainda bloquear a visita, então assim, foi bem drástico assim. Então, a entidade, então, de fato, tomou essas medidas até sanitárias pelo público, né, Fabiano? Então, Sim, teve que tomar sim. essas medidas até porque, como você falou, na Itália, nos países da Europa, Estados Unidos, os asilos são os mais afetados por ser um grupo de risco, né? É isso mesmo. Em relação à captação de recursos, vocês já sentiram alguma coisa ou não? Como é que tá? Sim, com certeza. As nossas contrapartidas foram todas bloqueadas, né? Então, assim, agora nós estamos voltando ao pouquinho, mas assim, bazar, telemarketing, os eventos, nós tínhamos aí de 2 a 3 eventos fixos por mês, que ajudava a gente a pagar uma folha do INSS, né, os impostos, e aí já foram todos cancelados, e agora é doação, pedindo mesmo, fazendo a vaquinha, fazendo várias coisas para ver se entra uma ajuda financeira. Tá certo. Ô, Rita, e a BCC? Fez algum plano de contingência? As atividades continuaram nesse período? Como que a entidade se organizou nesse período em crise, né? Que a gente está vivendo essa crise. Como que a entidade vem se organizando? Assim como o Fabiano falou do grupo de risco, né, dos idosos, o paciente com câncer, ele é talvez tão um grupo de risco ou até mais do que o idoso. A maioria deles também, os nossos pacientes, já tem uma idade média avançada e mesmo temos pacientes jovens, mas eles são de um grupo de vulnerabilidade também, principalmente por conta do sistema imunológico. Eles estão, a maioria, em tratamento e, então, imediatamente, assim que foi decretado e que foi esse pedido de contingência de isolamento social, nós automaticamente nós adotamos essa posição, porque não poderíamos colocar em risco de forma nenhuma a qualidade e a saúde desses pacientes. Embora nós tivéssemos todo o nosso contingente também de captação, como eu falei, nosso bazar, momento, Tadeu, nós tivemos um impacto, principalmente por conta dos nossos colaboradores, não tão grandes, aí não tão uma folha tão grande quanto do asilo, mas os nossos colaboradores e os nossos profissionais, os prestadores de serviço, eles também pararam. Então, no primeiro momento, nós tivemos um contingenciamento total, as pessoas do administrativo, todos entraram em férias coletivas para a gente ter um tempo, inclusive, para a gente poder pensar quais seriam as próximas ações, que plano a gente poderia tomar dentro dessas perspectivas. E como o governo foi lançando paulatinamente as medidas provisórias trabalhistas, nós ficamos com uma insegurança de poder avançar em algum plano imediato sem ter um embasamento mais consistente. Então, nós paramos, demos férias coletivas, na verdade não foram férias coletivas, a gente antecipou as férias que já estavam vencidas e as férias
tudo com uma assessoria do nosso contador e de advogados, para que a gente pudesse fazer tudo conforme a legislação impera. E agora nós estamos voltando com alguns profissionais, mas adotando todo o sistema de segurança, de vigilância sanitária, inclusive, de distanciamento, de máscaras, de higienização, para que a gente comece a retomar. Enquanto isso, Tadeu, os nossos profissionais na área de nutrição, psicologia, só fisioterapia que não, mas mesmo assim eles estão assessorando os nossos pacientes à distância. Então, pelo WhatsApp ou através de vídeos, de conversas, que o atendimento, então, continuou numa sequência, só que via digital, via telefone, via internet, para que a gente pudesse não deixá-los à mercê aí dessa insegurança e dessa vulnerabilidade. Tá certo, Rita. E Rita, do ponto de vista de receita, lembrando que a gente está comentando sobre a questão da crise, já sentiu alguma coisa? As pessoas físicas ou jurídicas já, a palavra não é sair, mas já estão atrasando as doações? Sentiu alguma coisa? Ou... Olha, Bom, o impacto foi direto, ele foi imediato. Nós temos uma fonte de renda bastante significativa, que é o nosso bazar. Nosso bazar é muito bem estruturado e ele é um bazar que trabalha todos os dias da semana e nós temos voluntárias que se dedicam ali, inclusive as nossas voluntárias, nós tivemos que afastá-las também, porque a maioria também já tem meia idade e também já estão no grupo de risco. Então, para não ter nenhuma interferência na questão da saúde e da vulnerabilidade deles, nós também tivemos esse afastamento. Então, o impacto, Tadeu, foi imediato. Telemarketing também, porque as pessoas não sabiam com o que estavam lidando, porque nós estamos, afinal, numa guerra invisível. E um momento muito, assim, especial, porque nunca enfrentamos, eu acho que o planeta todo, a gente nunca teve um enfrentamento tão desconhecido como nós estamos tendo agora. Guerras a gente já passou, tiveram vários ciclos, né, em toda a história da humanidade, porém uma questão de uma guerra invisível, como eu citei, eu acho que nós nunca vivenciamos. Então, o impacto foi direto. Nós tivemos praticamente todos os nossos eventos, assim como o Fabiano, também cessados e cancelados. Nós temos salas de aluguel na BCC, nosso auditório também a gente aluga, enfim. E as empresas também, que nos dão uma retaguarda, todas elas estão passando por um momento também de incertezas, de insegurança. Então, é um período de muita instabilidade, porque a gente não sabe o que na próxima semana pode acontecer. Então, conforme as ações do governo, as ações do Ministério da Saúde vêm avançando, a gente está, assim, fazendo as ações, assim, conforme as coisas vão andando, porque senão a gente não tem segurança nenhuma. Então, é mais ou menos esse panorama, esse cenário. tá certo, Rita. Obrigado. E Bruno, como é que a Coab sentiu a crise ou não sentiu diante da sua natureza? Como é que a associação está vivendo esse período aí de crise? Que, como a Rita comentou, que é a grande incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né, Rita? A gente não sabe. Exatamente. Porque as propostas, as metodologias, as análises vão mudando diariamente, né? E diante dessa incerteza, como é que está a Coab, Bruno? Então, Tadeu, na verdade, assim, a gente, logo que explodiu essa questão do coronavírus, a Coab, até antes mesmo do decreto estadual e do decreto municipal, nós já resolvemos por parar as atividades da entidade. A entidade hoje ela encontra-se fechada, nem os funcionários estão atuando. A maioria do trabalho administrativo tem sido feito home office, né? A Coab, para entender minimamente como funciona uma entidade de movimento por moradia,
todos os meses existem as reuniões de mobilização social, onde as famílias participantes da entidade, elas se reúnem para tratar sobre algum assunto específico, né, sobre o projeto habitacional. Em março, no começo de março, a nossa última reunião calhou de ser exatamente no Dia Internacional da Mulher, então a gente tratou sobre violência doméstica. Então, na hora que eclodiu essa questão, automaticamente a gente já percebeu que não conseguiríamos mais colocar em 6, 7, 8 reuniões 300 famílias participando dentro do Salão da Aquário, porque isso seria um risco, né? E acredito que assertivamente nós também paramos as atividades administrativas. É um pouco triste de falar, mas é a realidade. Nós tivemos a madrasta de uma funcionária nossa que ela foi vítima do coronavírus, né? Uma das mortes confirmadas em Bragança é da madrasta de uma funcionária nossa da Coab, que inclusive foi beneficiária da entidade, né? Participou das reuniões por muitos anos, conseguiu a moradia dela, né, há 4 anos atrás, e agora veio a falecer, infelizmente, por conta do coronavírus. Eu acho que a nossa atitude foi assertiva em paralisar, não temos receio nenhum com relação a ser os últimos a voltar, se necessário for, né? Claro que a receita da entidade é algo que preocupa, passou a preocupar, obviamente, né? Porque nós estamos pagando integralmente todas as pessoas que estão trabalhando, e nós temos uma dificuldade, um agravante com relação a tudo isso dentro da Aquab hoje, é que nós fazemos a gestão condominial do empreendimento que a gente acabou de entregar. Então, além de tudo, a gente tem que ter esse certo isolamento com relação a mais 168 famílias, que são quase 700 pessoas morando num condomínio, e a gente acaba deixando aquém um pouco dessa proximidade com o morador do Bragança Paulista J. Então, isso, eu acho que a questão do isolamento social interferiu mais dentro da Aquab do que com relação ao fator financeiro até o momento. Tá certo, Bruno, obrigado. Diante desse momento, como o Fabiano, a Rita, o Bruno comentaram que existe um momento de queda das receitas, você não pode fazer o bazar, você não pode fazer o para poder ganhar recurso. Alguma entidade de vocês criou algum mecanismo novo para tentar aumentar esse tipo de participação? Vocês criaram algum delivery no seguinte, de um motoqueiro e pegar doação, alguma ação que foi criada justamente para enfrentar o período? Teve alguma ação nova? Alguma entidade reinventou alguma coisa ou não? Não, no caso da Aquab, a gente, na verdade, preferiu por paralisar mesmo, e depois, quando a gente retomar, a gente vê essas mensalidades, esse período todo que ficou parado. Ainda bem, dentro da gestão que a gente faz, a gente tem um certo fôlego para continuar trabalhando por enquanto, sem estar recebendo as mensalidades associativas. A entidade se preparou, então, como tinha um faixa legal, então. Preparamos muito por conta daquilo que eu falei no início, né? Que a gente previa um período de escassez com relação a projetos governamentais, né? Só lembrando, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um programa que acabou, não existe mais. Então, a gente previa que passaria por um tempo um pouco mais difícil. Então, nós fizemos uma gestão muito enxuta, gestão financeira, para passar por um período de crise. Não necessariamente, jamais preveríamos que seria uma questão do coronavírus. Imaginávamos mais uma questão da economia do país mesmo por conta das diretrizes governamentais. Entendi, Bruno. Fabiano, a Vila fez alguma ação nova para tentar reverter esses problemas? Como é que ela está encarando esse período de crise mesmo? Teve alguma ação diferente? Ou vocês ainda estão querendo entender essa crise antes de pensar alguma ação nova? Como é que está essa conjuntura lá? Então, professor, quando nós veio todos os comunicados, né, as prevenções, as precauções, nós não pensamos duas vezes em fechar tudo, né? Só que se fechar tudo, aí fecha tudo mesmo, né? E aí, o que nós fizemos? Acompanhando aí até o mercado, e eu, como sou do mercado de entretenimento,
A gente fez uma vaquinha online, né, que hoje está muito na moda. Então, você cria um link, explica toda a situação da instituição, você coloca um release e você coloca uma meta lá. Nós, né, fomos bem otimistas, colocamos uma meta de R$100 mil, né? Ontem nós ultrapassamos R$5 mil em 2 semanas. E esse acho que foi o mais, assim, o mais rápido que a gente conseguiu fazer. E, lógico, pedindo as doações tete a tete mesmo, assim, na verdade, via telefone, que nós temos hoje uma profissional que ela faz a captação de recursos, inclusive até uma colaboradora nova da instituição, que ela não poderia ter vindo em melhor ocasião, né? Então, em questões de insumos, alimentos, o pessoal está colaborando bastante, assim, então até mais do que eles colaboravam antes, né? Então, eu acho que foi a vaquinha que foi o que a gente mais fez assim, e como eu tenho muitos amigos músicos, nós optamos em fazer as lives, né, que os grandes músicos estão fazendo, os meus grandes amigos aqui de Bragança estão fazendo também, inclusive daqui a pouco a gente vai ter uma aqui em prol do asilo, né, aonde tem dado resultado. Então a gente faz lá os músicos, Fabiano, vou fazer dia tal, às 8 horas, aí a gente faz o compartilhamento em massa, e aí a gente fica lá, todo mundo postando, compartilhando, colocando o link da vaquinha, colocando as redes sociais, colocando conta bancária, e está me surpreendendo. Então, graças a Deus, assim, tá começando a melhorar. E o legal, né, Fabiano, que cria também um outro vínculo, né, com as pessoas depois que sai dessa crise, né? Porque é o momento Com de certeza. fazer um networking com a sociedade mais fortalecido, né? Você perde de um lado, mas também você tem a possibilidade de ganhar novos colaboradores, se inserir mais criança, né? Com certeza. A gente até fala que o coronavírus ele não veio à toa, né? Ele vai transformar muita coisa, como está transformando, né? Assim, tá. O pessoal parece que está mais solidário, o pessoal está mais, né? Tá querendo ajudar. Tanto é que no início eu falei que o nosso telemarketing ele tinha sido bloqueado. A gente estava tentando fazer via WhatsApp, grupos de transmissão e transferência bancária. Só que infelizmente não é todo mundo ainda que tem essa facilidade, e uma taxa de transferência hoje também, dependendo do banco, não é barata, né? E aí o pessoal começou a fazer o inverso, eles começaram a ligar para a gente. Vocês podem mandar o mensageiro buscar, a gente autoriza, né? E aí pessoas que doavam 20 começaram a doar 100, pessoas que doavam 5 começaram a doar 20, e foi muito assim, está sendo muito surpreendente. Então está começando a voltar a rotina de novo e num olhar diferente. Então eu até espero que passando esse Covid, essa pandemia, que continue assim, né? A gente sabe que toda crise gera oportunidade, né? Isso. Eu acho que a gente tem que pensar assim, porque é um momento também que a gente ganha mais produtividade, né? E no caso da sua entidade, ganha mais parceria mesmo com a sociedade civil. Eu acho muito legal. Com certeza, professor. E eu faço muito questão, assim, de participar de tudo, né? Inclusive, acho que o senhor já participou até de festa lá de colégio. Sim. Porque eu tenho uma visão, assim, de se eu ficar lá sentado, não vai cair no nosso colo, e também o pessoal não conhece a nossa realidade, né? Então, tem muita gente, muitos amigos, falam assim, nossa, Fabiano, eu não sabia que a vila era assim, eu não sabia que ela era desse tamanho, né? Então, eu faço questão de participar do 7 de setembro, e quando eu falo os idosos junto, aqueles que têm as condições que podem sair, nós fazemos questão, a gente faz uma festa, faz uma bagunça que eles adoram. Então a população tem reconhecido isso daí, né? E antes dessa pandemia, assim, estava bem bacana, porque todo mundo assim acaba tendo um olhar ali para a gente, devido a essa nossa preocupação também de expor a nossa realidade sem camuflar nada. Tanto é que nas lives que está acontecendo, tem um idoso que está participando da live. Então eu acho muito legal isso daí, né? E tem dado resultado. Foi legal, Fabiano. E Rita, a BCC se reinventou nesse período? Fez alguma atividade diferente? Como é que ela está se organizando diante dessa crise? Olha, Tadeu, foi um momento, assim como o Fabiano mencionou, inclusive nós no comecinho aí da crise, a gente trocou figurinha de tipo, Fabiano, seu telemarketing continua, não continua? Então a gente já teve uma parceria, inclusive, nesse bate-bola aí para a gente poder se ambientar com os novos desafios, né? E
A BCC, com certeza, a gente tinha planos, projetos, inclusive com mídias digitais e tudo mais, no decorrer aí do ano, mas a gente teve que antecipar, com certeza. Nós tivemos que, a gente se reinventou, principalmente na área digital. A BCC, ela tem, no cenário nacional, como tratamos de pacientes com câncer, nós temos vários parceiros na área de advocacy e na área de captação, para a gente sempre estar se reformulando e se repaginando para ter novos meios de poder fazer todo esse processo. Fabiano também falou que muita gente não tem acesso, principalmente o telemarketing, que é aquele que você liga e geralmente é no telefone fixo, é uma pessoa já mais idosa ou é um aposentado que doa de 5 a 10 reais. Então, esse nosso colaborador, esse nosso doador, ele não tem acesso às mídias digitais, ele não tem acesso a um aplicativo bancário no celular. Então, esse doador, ele ainda, agora nós começamos a retomar o telemarketing com toda a segurança, inclusive, ele ainda está doando, mas assim, alguns resistentes que não querem que o motoboy, que o mensageiro chegue perto do portão, que não quer entregar o dinheiro para não ter o toque. Então, ainda tem muita expectativa ainda com relação a essa aproximação física com os nossos mensageiros e na parte de colaboração. Mas no cenário, inclusive, Tadeu, isso é interessante para a gente apresentar para os alunos. O Brasil nunca teve tantas doações como agora. Então, nós estamos num período onde elas estão mais sensibilizadas, elas estão mais afetivas com relação a essa solidariedade. Só que, na verdade, muitos grupos têm, a gente tem visto aí nas lives, nos grupos de bairros, de igrejas, todo mundo se mobilizando, principalmente numa questão de alimentação. Então, a gente vê todo mundo aí, agora, uma febre de todo mundo fazer máscaras, porque todo mundo vai ter que usar máscaras. Enfim, está havendo uma mobilização geral, solidária do brasileiro. E isso daí é bastante interessante porque ele é inédito, mas a gente tem visto aí nas mídias também que bancos, empresas estão doando 1 milhão de reais. Então, tem um montante de mais de 1,5 bilhão de doações feitas no Brasil. Só que para nós que estamos aqui na ponta, regionalizados, municipalizados, esse dinheiro não chega. Então, eu dou uma dica, inclusive, para os nossos parceiros aí, para que a gente possa, na mídia digital, porque tem muitas campanhas nacionais acontecendo, só que você tem todo um trabalho de se cadastrar, de mandar documentação, como se fosse um projeto mesmo, para que a gente possa receber. Então, regionalmente, é um desafio maior ainda, porque ainda o colaborador do interior, ele não tem essa visão mais ampla. Eu cheguei a ligar pessoalmente para alguns colaboradores nossos e falo assim, que chega e fala assim, olha, agora não sei o que vai acontecer, vou parar de doar, porque eu não sei se eu vou conseguir receber, se eu vou ter salário, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo. Ao mesmo tempo, na contrapartida disso, você liga para uma outra pessoa e ela fala, nossa, eu estou sensibilizada, o que você precisa? Você precisa de alimento? O que você precisa? Mas, na verdade, já que a gente está num nível mais técnico e num nível profissional aqui de uma conversa, que é interessante que os alunos entendam, é que, além do alimento propriamente dito, que, lógico, todo mundo precisa, as organizações elas têm uma estrutura que é uma estrutura física como uma empresa. Então, nós temos funcionários, nós temos folha de pagamento, nós temos conta de água, de luz e telefone, que uma cesta básica, embora venha com, sabe, a gente acolhe com maior carinho e repassa automaticamente para o nosso paciente ou para o nosso
usuário, isso daí não paga conta. Então, o grande impacto, e assim como o Bruno falou que a gestão foi bem elaborada, a BCC também teve uma gestão durante esses anos, um equilíbrio financeiro que hoje nós estamos fazendo um balanço, um fluxo de caixa para 3 meses, conforme aí as medidas provisórias estão apropriando aí para os colaboradores, e depois dos 3 meses, que vem a redução dos salários, que vem a redução de cargas horárias, que embora tenha contrapartida do governo, nos próximos 3 meses após isso daí, o que vai acontecer? Vai voltar a despesa normal, e será que nós vamos ter conseguido reconstituir a nossa captação, as nossas atividades nesse período? Então, olha, eu sendo muito otimista, mas eu trabalhando em casa, home office, estou trabalhando 3 vezes mais, porque a gente tem que Nós. enfrentar esses desafios praticamente 24 horas. E a gente está assim, eu não durmo mais pensando, e assim, não é um fator negativo isso, mas você, no seu questionamento da reinvenção, a gente tem que se reinventar realmente e ver quais são as alternativas para a gente entrar nesse mercado de novo, atingir esse doador com um apelo que possa sensibilizá-lo, porque hoje todo mundo está fazendo máscara e doando cesta básica. Nós recebemos isso, e mais uma vez eu reforço, com o maior carinho, com o maior amor, mas isso daí não paga conta. E falando do paciente com câncer, Tadeu e alunos e pessoal que está participando, o câncer não espera. O câncer, ele mata muito mais do que o corona vai matar nesse período de pandemia. E nós, se nós não estivermos fortalecidos em pé, daqui 3, 6 meses, não importa, como é que nós vamos dar apoio para esses pacientes que são crônicos e que vão continuar precisando do nosso trabalho? Então, esse é o grande desafio. A gente está se reinventando, eu fico o dia todo com, com líderes que têm essa expertise de gestão de trabalho, gestão de recursos humanos, gestão de recursos mesmo físicos, mídia digital. A gente está agora numa reinvenção aí total. Mas é isso, é o que temos para hoje. E as lideranças, assim como o Bruno e assim como o Fabiano, os líderes hoje, assim como o nosso ex-ministro agora, né, da Saúde, ele falou, a gente não pode abandonar o barco. Nós estamos aqui e a gente tem que trabalhar. Nós temos que se reinventar e dar o melhor possível. Então, a gente tem que motivar os nossos parceiros imediatos, que são a nossa diretoria, que são os nossos voluntários, uma rede pessoal, porque essa rede pessoal é que está funcionando mais. É você ligar para o seu colaborador ou para o seu parceiro e falar, olha, o problema é esse, com você eu posso me abrir e posso ser muito franco. Você quer me doar a cesta básica? Ótimo, maravilhoso, mas ela não vai pagar a conta de telefone, a conta de... E o RH? E a folha de pagamento? Como é que você... Por trás disso, tem famílias também que estão ali esperando a nossa retaguarda. Então, olha, é um momento de total reformulação. E fora que tudo isso, olha, até é interessante, até nessas mentorias e tudo que a BCC está buscando, até apoio psicológico para os gestores e para os líderes, a gente está tendo, porque é um momento muito diferenciado. Não, eu imagino, Rita, mas eu queria, lembrando a questão dos colaboradores, Rita, só para a gente conhecer o tamanho. Hoje, quais são o número de colaboradores diretos da BCC? Só para a nossa Olha, ter uma ideia. nós temos 7 colaboradores CLT, e nós temos
4 prestadores de serviço na área profissional. Os prestadores de serviço são profissionais que têm uma especialização, são pessoas que têm uma expertise na área oncológica e que dependem também do trabalho. E, embora eles não sejam CLT, nós estamos entrando em acordos para que a gente possa cessar de alguma forma, tentando reduzir carga horária, embora eles estão trabalhando à distância, porque o bom profissional ele não abandona o seu cliente, o seu paciente. Então, nós continuamos aqui para poder dar esse suporte, mas a situação existe. Nós temos um compromisso financeiro que a minha cabeça agora fica nas planilhas aí, nas projeções, que é uma maluquice, mas o que a gente tem é o que temos para o momento. Rita, que você mencionou uma coisa interessante, porque são famílias que dependem do trabalho, né? No caso da BCC, são profissionais da área de saúde, que são especialistas, que enfim, né? Que carecem da remuneração como qualquer trabalhador, né? E o desafio, como você falou, é muito grande mesmo, porque como é que vai pagar a conta? Porque todo mundo tem conta, as contas estão chegando. Por mais que a gente possa fazer essas questões jurídicas de redução de jornada e etc., isso gera um impacto na produtividade. E como a natureza da sua atividade, que saúde não pode esperar, de fato, vocês mesmos da identidade têm que ter cabeça boa, porque muita gente, né, muitas vidas dependem de vocês, né? E certamente o desafio é muito grande. E, Bruno, como é que está? Quantos colaboradores tem a Coab, pessoal, conhecer, Bruno? Coab tem 7 colaboradores diretos, né? A gente tem assistente social, auxiliares administrativos, assessor técnico, assistente administrativo, pessoal de auxílio geral. Assim, a gente não cortou salário por hora, não estamos tentando nos adequar às medidas provisórias, estamos mantendo integral, pelo menos nesse momento, enquanto bem assertivo o que a Rita falou também, que assim, para um certo período você tem fôlego, depois desse período você vai ter que criar mecanismos, né? Então, assim, por um período a gente está mantendo tudo na integralidade, né? Pagamentos, lembrando também, isso é importante para os alunos e para todas as pessoas também, né? Que é o seguinte, né, Tadeu? Não é só o salário, né? É o salário, é o vale alimentação, muitas vezes é o vale transporte, né? Então, é um aglomerado de coisas, tem os benefícios que jamais a gente vai permitir que sejam cortados, tem a cesta básica e tudo mais. Então, assim, a folha de pagamento, ela acaba pesando um pouco e o que a Rita coloca é um fato, né? Você tem a sede para você manter, você tem água, tem luz, tem telefone, tem internet. Então, assim, a Coab, ela tem a sede administrativa e tem um salão de cursos, né? Que são cursos sociais que a gente promove. Aí tem o professor de judô, que é do judô socioeducativo, que também recebe a remuneração pela Coab. Então, assim, são encargos que vão elevando o custo da entidade, e no momento que você tem que paralisar, você tem que colocar a cabeça no lugar ali, né? Às vezes você não dorme pensando como vai ser o dia de amanhã, né? Mas, assim, dentre os males é aquilo que eu, assim, acho que o meu caso específico é um pouco diferente da Rita e do Fabiano, né? Que eles atuam numa área mais filantrópica de arrecadação de doação, e eu atuo em movimento por moradia, né? Que é uma ação muito mais direta. Para mim, por exemplo, antes do Covid era mais terra arrasada do que talvez seja depois, porque depois vai ter que dar um plus na economia, e acredito que vão ter projetos desenvolvidos pelo governo para fomentar a economia do país. Então, é isso que a gente está tentando se agarrar, né, para poder vislumbrar um horizonte melhor. Quando a gente fala em soluções de crise, né, medidas econômicas, grande parte delas passa da construção civil, né, e habitação. Sim, a construção civil é uma das principais áreas, né, de impulsionamento da economia, né? Só ver há tempos atrás como o impacto que teve o PAC,
e o próprio Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida é um programa social, mas vale lembrar que foi o que deu um up na questão da construção civil, que era terra arrasada também no Brasil. Ô, Bruno, eu tenho o Rafael, ele fez uma pergunta no chat, falando o seguinte: a minha casa, minha vida acabou? Minha Aí, Casa Minha Vida faixa entendo. 1, ele acabou. Aham. Faixa 1, só para que as pessoas entendam, é a menor faixa de renda. É aquela que o governo desembolsa maior subsídio para a construção da moradia. Então, aquelas unidades que foram construídas, por exemplo, na época do Fernão Dias, que teve sorteio, aquele tipo de construção não existe mais no Minha Casa Minha Vida. Não vai haver mais contratação. Exemplo disso é que a superintendência da Caixa em Jundiaí, que é a superintendência regional, ela já desmobilizou, já não existe mais. Né? Mas, paralelo a isso, o governo do estado criou um programa chamado Nossa Casa, que é onde a Coab vai tentar buscar recursos para construir os 560 apartamentos dela. Tá certo. Só uma curiosidade, Bruno, antes de passar a palavra para o Fabiano. O governo do estado anunciou alguns cortes aí, você não sabe se impactou nada a habitação, não, né? O Dória anunciou um corte bilionário no orçamento. Impacta, Tadeu. Na verdade, assim, você tem hoje basicamente uma paralisação da economia para suprir as questões prioritárias sociais. E, assim, eu acho que também a questão do Covid, ela traz à tona uma pauta muito importante para a sociedade, que é a importância dos programas sociais e das políticas públicas voltadas ao social no Brasil. Quando você pega a quantidade de pessoas na informalidade, que agora vão depender de auxílio emergencial do governo, isso teria que ser uma política pública não apenas emergencial, mas de Estado. Né? O Estado deveria promover mais esse tipo de política. Quando você paralisa a economia, assim, num caso como esse do Covid, dificilmente, nesse período, qualquer governo vai contratar uma obra de habitação social. Dificilmente. A gente vai ter que passar por essa curva da crise e daí, na hora que começar a descer, que daí eu acho que vai ter que se impulsionar a economia e aí sim eu acho que os governos vão lançar editais. Até a Prefeitura de Bragança, acredito que tem que lançar editais, principalmente para que tenha festivais de música para atender pessoas como o Fabiano, que é músico. A gente tem que ter uma rede que passe pelo governo necessariamente, pelo Estado, pelo poder do Estado em produzir o benefício das pessoas. O Covid está mostrando claramente que o Estado mínimo ele é fracasso. Você tem razão, Bruno, porque as pessoas, é uma coisa, mas é uma opinião pessoal minha, né? As pessoas falam que o Estado tem que agir quando está crise, né? Se o Estado tem que agir quando está um momento de crise, também tem que agir quando é um momento de bonança. Concorda comigo? Exatamente. Falta é, de fato, uma boa gestão do Estado, um Estado inovador, um Estado que consiga fazer política pública efetiva, não acabar com o Estado, mas um Estado mais produtivo, mais eficiente. Né? Fabiano, só para a gente entender, quantos colaboradores diretos são a Vila? Só para a gente ter uma ideia. CLT eu tenho na média de 68, né? Então, assim, eu tenho dois que seriam MEI, mas diretamente são na média de 68 colaboradores. Diretamente? Isso. Nossa, são 68 famílias, a responsabilidade é grande, né, Fabiano? Impacto gigantesco, né? É grande e preocupante, né? Porque até nessas prevenções, assim, algumas pessoas, além de trabalhar home office, eu tenho alguns que são grupo de risco, que já estão acima de 60, né? Então, assim, é muito complicado. Essa semana toda foi reuniões diárias com o jurídico, a contabilidade, para ver qual vai ser a melhor opção que a gente vai ter que fazer, porque, assim, o financeiro ele não está entrando, mas a gente está pagando tudo normal. Então, nós estamos estudando aí para ver o que a gente vai conseguir fazer para não tentar prejudicar ninguém. Aproveitando a fala, Fabiana, essas medidas que o governo lançou, como suspensão de trabalho, teve alguma coisa específica para o terceiro setor ou não? Desculpa a ignorância, que eu talvez não tenha acompanhado direito. Mas teve alguma medida que veio ajudar vocês, alguma linha de crédito, alguma coisa assim ou não? Não, até agora, no momento, não. Foi meio que uma formação meio que geral mesmo, assim, né? Uhum. Algumas coisas de suspensão, aquelas coisas de demissão, 2 meses de suspensão, mas aí o governo completa uma porcentagem
do seguro-desemprego. Então, assim, até então, por enquanto, seria isso daí, né? Como a Rita falou ali, das, das doações e até mesmo dos convênios, né? Que são milhões, e como a gente fica lá na ponta, nós somos basicamente esquecidos mesmo, né? Infelizmente. Então, e aí a gente fica nessa maluquice. Então, até agora também não chegou nada assim pra gente, não. Tá certo. Bom, gente, a gente está dando quase uma hora de conversa. Vamos abrir para o público fazer pergunta, né? Vontade. Vou aproveitar e o pessoal pode fazer a pergunta usando o chat, né? Ou então abrindo o microfone e fazendo a pergunta diretamente, né? Pela primeira pergunta, eu vou fazer para o professor Ito. Professor Ito, obrigado pela presença, né? O Ito pergunta o seguinte, né? De forma geral, o Estado ainda pode gerar um apoio ao terceiro setor, como fez para as famílias de baixa renda? Vocês acham que hoje o Estado, quando a gente fala governo federal, governo estadual, tem condições, tem um olhar diferente para o terceiro setor? O que vocês têm por experiência, por política? Eu quero me manifestar e talvez responda já essa questão. Nós estamos vendo o governo federal, principalmente, e o governo estadual investindo milhões agora na saúde. Então, peculiarmente, logicamente que é a nossa área, né, da BCC, mas nós tivemos uma PEC antes do Temer sair do governo, que na área de assistência social e na área da saúde, eles arrocharam os orçamentos de uma forma brutal. Ele já não era suficiente para poder manter todo o esquema funcionando e foi arrochado. Então, agora, para vocês entenderem a falta de gestão realmente governamental, que o que eles estão gastando hoje e investindo em políticas, ela já tinha que estar sendo prevista, assim como o Bruno falou na área de habitação, na área da saúde hoje está se concentrando tudo praticamente ali. Da onde está vindo esse dinheiro? Por que esse dinheiro foi bloqueado lá atrás e agora, como milagrosamente aparecendo as versões, entendeu? Então, aonde estava esse dinheiro e por que ele foi cessado naquele momento para que agora pudesse ter essa cachoeira de milhões e bilhões sendo investidos? Quer dizer, aonde nós vamos chegar? Então, é uma questão muito crítica, realmente, porque a economia do país ela vai ter um impacto que já deveria estar subdividida dentro dos ministérios e dentro das áreas social, saúde, trabalho, habitação, e que hoje vai ter um desequilíbrio completamente assim, desastroso. Rita, rapidinho antes de a gente continuar, o Fabiano ele tem uma live agora com o pessoal do asilo, ele precisa se despedir, né, Fabiano? Até me perdoem aí, me peço desculpas e esse papo aí é muito... Eu ficaria horas aqui, mas eu até falei, professor, se eu conseguir voltar e vocês estiverem aqui ainda, eu vou fazer questão de continuar. Eu tenho uma live agora aqui para as lives musicais, que vai ser em prol do asilo, a banda já está toda aqui, e como eu estou trabalhando sozinho, né, com seus devidos, né, então eu tenho que me virar aqui nos 30, como a Rita falou, a gente fica sem dormir, fica pensando, então eu peço desculpas e agradeço, professor, o convite, eu estou à disposição sempre. A Rita é uma pessoa que eu vim a conhecer mais agora, que eu sempre ouvia falar, uma pessoa fantástica, a gente sempre está se falando, né? Então foi um prazerzaço assim dividir essas informações e outras que nós falamos nos bastidores. O Bruno também, uma pessoa fantástica. Então, assim, se der tempo eu volto, gente. Peço desculpa pela saída, mesmo que eu preciso arrecadar dinheiro para os meus amados velhinhos aqui, tá? Imagina, Fabiano, a gente agradece a atenção. Tamo junto, viu, Fabiana? Sempre. Conte comigo sempre. Obrigado, viu, Grande abraço, pela Fabiano. atenção. Tamo junto, viu, Fabiana? Grande Vou correr abraço. para voltar, gente. Vou fazer o possível aqui. Tá certo, Fabiano. Obrigado pela atenção, viu? Muito obrigado pela ajuda. Eu que agradeço. Parabéns aí ao professor e todo o corpo docente da Universidade de São Francisco. Obrigado, Fabiano. Rita, pode continuar, Rita, me perdoe. Não, então, eu creio que com todos esses impasses políticos e governamentais,
quem tá na ponta, e principalmente o terceiro setor, ele vai ter muitos impactos. Embora nós estamos vivendo aí um período de solidariedade ímpar, que talvez nunca o brasileiro tenha tido tanta sensibilidade para poder fazer as doações, mas realmente quem se destaca é quem já estava em evidência, que são as grandes organizações. As organizações pequenas que estão ali no interior, mas que são elas responsáveis por trabalhar toda essa questão social, de saúde, cultural nos municípios, ainda vamos esperar e aguardar para ver se vai chegar alguma coisa aqui para a gente. Senão a gente vai ter que se virar nos 30 mesmo para ter esse enfrentamento aí. Lembrando, né, Tadeu, que é o seguinte, um fato, né? Que o terceiro setor, ele na verdade, ele é o braço onde o Estado não conseguiu chegar, né? Exatamente. Então, assim, nada mais justo que o governo desse uma atenção muito maior até para o terceiro setor, né? Mas, infelizmente, o que acontece é o contrário. Que nem Bruno, porque você tem toda a razão, porque o terceiro setor é o braço específico, né, o produtivo, que o Estado não consegue atuar, né? Seja nas suas diversas funções, o setor, seja para atividade do asilo, seja para atividade de moradia, né? Ou então lá na entidade com câncer, que tem um trabalho específico, o setor público não consegue dar conta de tudo, né? Por mais Exato. eficiente que ele seja, ele não consegue dar conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia as entidades, né, e vocês são prova disso, precisam de técnicos efetivos, produtivos. Isso necessita de remuneração, isso necessita de sustentabilidade financeira, né? E, de fato, quando eu faço essa pergunta se tem alguma proposta, a gente sabe que não tem, mas precisa repensar o terceiro setor, porque ele gera renda, ele gera emprego, ele presta um serviço, ele tem capilaridade onde o Estado não consegue chegar, né? Consegue trabalhar de maneira mais técnica. Então, de fato, a voz da Rita é a voz que eu acho muito interessante, tem que chegar para todo mundo, Rita. Eu vou aproveitar isso que está gravado para colocar na comunidade acadêmica, porque, de fato, as entidades precisam de recurso financeiro, não é, Rita? Eu acho que isso tem que deixar aberto para as pessoas. A gente não pode fugir dessa nossa realidade. Precisa de dinheiro para pagar conta, para pagar fornecedor, para pagar colaborador. O colaborador precisa ter segurança para continuar na entidade, né? Porque todo mundo... Oi, Ito, pode continuar, querido. Oi, boa noite a todos aí, Bruno, boa noite. Rita, aqui é o professor Ito, todo mundo me conhece como Ito aí, Tadeu, obrigadão pela ajuda aí. Eu coloquei bem essa pergunta para que a gente pudesse fazer isso, Rita, tá? Eu queria cutucar vocês para vocês poderem falar isso, porque eu acho de uma certa, até acho que é ignorância minha aqui, de uma hora para outra parece bilhões de dinheiro, assim, de forma surpreendente, sendo que a gente vinha de 5 anos aí, que a gente estava colhendo migalhas para poder sobreviver, né? E agora, de uma hora para outra, aparecer bilhões em dinheiro aí, de reais, e a gente não poder ajudar principalmente o terceiro setor aí, que é primordial para qualquer tipo de economia. Tá? Então, é para isso mesmo, é isso que eu quero, sustentar isso. E aproveitar esse meio bem acadêmico aqui para a gente poder cutucar e falar cada vez mais. Tá bom? Mas muito obrigado pelas respostas aí. Ito, e é interessante a gente verificar também o seguinte, né, que para questões emergenciais, esse auxílio emergencial para o mais necessitado está sendo um parto para ele sair, mas para os bancos, né, o governo já liberou mais de R$1 trilhão, né? É isso que eu acho, é isso que eu fico com uma pulga atrás da orelha e falo assim, vamos mudar um pouco, vamos mudar essa política, vamos ajudar quem ajuda a gente, né? Vamos apoiar quem ajuda, quem está no dia a dia aqui, porque eu vou falar sinceramente, banco para mim não ajuda nada, tá? Vocês aí que são, acho que a terceira linha que vai ajudar bem vocês aí, tá bom? Mas obrigado pela resposta de todos aí. Mas professor, é um grande prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigada pela sua participação. E realmente, não só para o leigo, mas para aquele especializado,
já que a gente está aqui mais uma comunidade acadêmica mesmo, aonde estava esse dinheiro ou que consequências vão ter na questão econômica daqui 6 meses ou no próximo ano, que quem vai pagar a conta somos nós mesmos. E de que forma a gestão do governo pôde camuflar, vamos dizer, vou usar esse termo, mas camuflar esses recursos que agora tá saindo pelo ralo, tá indo, tá chegando. Então, alguém vai ter que pagar essa conta, de qualquer forma. Agora, o Bruno levantou essa questão, por exemplo, essa política agora de auxílio emergencial, esse auxílio já tinha que estar sendo dado para esse trabalhador que é improvisado, para ele que é o autônomo, e não chegar agora assim como, sabe, um descarrego, mas aí tem que se repensar que política pública vamos apresentar agora para essa grande parcela da população que vive nessa improvisação e tudo mais, e que precisa desse auxílio. Então, não é só na questão emergencial. Que política o governo vai ter que implementar para que a gente possa, a partir do pós-crise, trazer essa população que é carente, mas não é só carente de dinheiro, que é carente de muitas coisas para serem trabalhadas no segmento da sociedade. Então, eu acho que esse é um ponto que nós temos que refletir, porque, com certeza, tem algo por trás de toda essa benevolência do governo. O que será? Que estratégia está sendo articulada para que, num segundo momento, o que vai acontecer? Porque quem vai pagar a conta, não tenha dúvida que somos nós mesmos. E o terceiro setor, voltando aí à origem da nossa discussão, o terceiro setor até hoje ele foi negligenciado na questão desse apoio. Eu falo por nós mesmos, para a gente poder ter um incentivo, para a gente poder ter uma isenção, são certificações que a cada momento que muda o governo ou muda uma gestão, as regras mudam e a gente fica à mercê de um posicionamento que, puxa vida, desestruturou tudo de novo. Nós não conseguimos ainda alguma certificação que nos faz subir um degrau para atingir aquele recurso tão esperado do governo. Então, quer dizer, as políticas têm que mudar, as versões para ajuda ao terceiro setor, ela tem que ser reavaliada, porque, na verdade, aonde esse braço do governo realmente não chega, nós que estamos aqui dando todo esse suporte, dando esse colo para uma população que tem uma carência enorme em todos os sentidos. Rita, e só para complementar, né, fazendo uma observação, para a gente entender, né, que pela lógica, né, que a economia tem que servir à sociedade, né, não a sociedade servir um grupo econômico, né, ou um interesse econômico. Não sei se vocês têm ideia, mas a cada R$10 que a gente arrecada de tributo no Brasil, R$5 vão para pagar juros da dívida, né, vão para pagar a amortização da dívida. Então, esse pessoal, eles vêm em primeiro lugar, né? Então, vocês sabem que a saúde mesmo não ganha nenhum real disso, né? Então, a gente tem que começar a repensar muitas coisas, porque essa lógica, né, olhando assim, como que metade de uma arrecadação do país vai para pagar juros, dívida? Que dívida é essa? Né? Tadeu, nessa questão social também é importante a gente lembrar que, no meio de tudo isso que está acontecendo, o Congresso está aprovando a tal da carteira verde-amarela, né, que flexibiliza Sim. ainda mais as relações de trabalho e precariza ainda mais as relações de trabalho, ou seja, o abismo social acaba se tornando muito maior e, na verdade, isso sobrecarrega o terceiro setor, porque as pessoas mais precarizadas, mais vulneráveis, são as pessoas atendidas dentro do terceiro setor, são onde se busca a esperança. E aí entra um pouco no que a Rita tinha colocado no início,
de que às vezes até a liderança, o gestor, ele precisa de um psicólogo, porque às vezes a gente meio tem que se tornar um super-herói, né, para tentar suprir as necessidades daquele que é assistido pela gente, associado das entidades, né, e a gente é um ser humano como outro qualquer, né? Se fôssemos detentores do capital, talvez não estivéssemos atuando no terceiro setor. Então, assim, são questões que têm que ser colocadas para que as pessoas também comecem a formar consciência do modelo de país que está sendo desenvolvido. Quando você acaba com um programa habitacional de nível nacional, você está querendo dizer que aquela pessoa ela tem que coabitar, pagar aluguel, viver de maneira insalubre dentro das casas, né? Então, assim, são questões que vão se tornando uma avalanche, né? E o abismo social vai crescendo cada vez mais. Aí mais pessoas fora dos meios acadêmicos, aquele que conseguia pagar a universidade não vai mais conseguir pagar, porque o serviço é precarizado, vai receber menos. Então, uma cadeia de setores que vão sendo prejudicados com medidas do governo que a gente, às vezes, está politizando tanto a questão do Covid-19, né? Se a ação tal era importante ou não era, mas o Congresso ele continua atuando, continua aprovando medidas que seriam impopulares em outros momentos, mas que hoje elas podem ser aprovadas sem a gente nem estar percebendo o que está acontecendo. Você chamou a atenção, Bruno, um assunto importante, porque quando a gente analisa trabalho, o importante do trabalho, gente, não é só existir de fato, ou emprego, ou trabalho, mas tem que gerar renda. Se não gerar renda, não adianta. Exatamente. Não adianta você gerar renda. E outra, quando a gente faz uma política econômica, o nosso grande desafio é ela não virar uma espécie de cilada. Né? Por exemplo, a carteira verde e amarela, ela tem um efeito rebote que as pessoas que continuam no CLT serem substituídas para ganhar menos. Exatamente isso. Então, no ambiente de recessão econômica, isso é um caos. Porque se o que sobrou diminuir renda, aí você não tem futuro mesmo. Não há economia que consiga se levantar se o governo, agora uma opinião pessoal, tá, gente? Se o governo ainda ficar medida de austeridade, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mesmo porque, quando a gente faz a medida de austeridade, o objetivo final delas é justamente pagar aqueles R$ 5, aqueles 5 que eu falei para você. Né? Aqueles 5 que tem que ganhar. Né? O fator de investimento, ele praticamente se torna nulo, né? Você só trabalha para manter a máquina, mas não para efetivamente investir no desenvolvimento do país. Aí você paralisa as cadeias produtivas. Nossa, a Camila... Oi, Camila, tudo bem? A Camila fez uma pergunta aqui interessante. Vou ler aqui, mas se a Camila quiser pegar o microfone, fica à vontade, Camila. Oi, professor, tudo bem? Boa noite a todos. Eu estou bem, satisfação te ver, Camila. Satisfação vê-lo também. Tô gostando de escutar. Rita, parabéns, viu? Eu estava aqui, assim, encantada com as suas palavras. Bruno também, seu trabalho, muito bacana. Eu fiz uma pergunta, eu queria, na verdade, assim, provocá-los num questionamento. E as políticas, nós vimos que apareceu aí os milhões de reais, né? E nós sabemos que a gente que está aqui no interior é difícil chegar até aqui. E os políticos daqui da cidade, que em época de eleição são tão presentes, né? A gente sabe, principalmente no terceiro setor, todo mundo é bonzinho, né? Quer ajudar. E aí, eles fizeram essa ponte, eles estão, assim, eles procuraram vocês para, de repente, levar até Brasília, levar até o governador, levar até o ministério, enfim, que a gente sabe que, de repente, eles poderiam fazer essa ponte, né? Fica essa provocação, assim, aconteceu isso, eles procuraram vocês, como que está essa questão? Rita, quer ir primeiro? Pode ir, Bruno. E eu sigo o seu rastro. Então, Camila, na verdade, assim, no caso da Coab, o que a gente mais necessita do poder público local, no nosso caso específico, é com relação à doação de terreno para a gente desenvolver projeto, a aprovação desses projetos. Em momentos como esse de isolamento social, não há como a gente também fazer uma cobrança exacerbada com relação à aceleração de alguma coisa, porque ele vai parar em outras esferas de governo também.
Então, ele vai ter que aprovar aqui em Bragança, vai para a Graproab, vai para a CETESB, depois vai para o governo do Estado, até sair recurso do Tesouro. Então, tudo paralisa, né? A prefeitura está com os atendimentos dela restritos, né? Então, no nosso caso específico, não teria por que ter algo além de a prefeitura, por exemplo, pegar a gente pela mão e levar para buscar recursos e tudo mais, entendeu? Mas acho que podia sempre ter um feedback maior, não só da... A gente fala de poder público, fala só do órgão da prefeitura, mas também a Câmara Municipal e tudo mais. Talvez a Câmara devia desenvolver ações para ampliar os recursos para a saúde do município, talvez nesse momento emergencial existir um corte de salário dos vereadores, e nesse sentido, talvez eu acho que seria uma política mais assertiva, eu falando do campo político em si, mas da entidade, talvez ainda bem que a gente não precise tanto do poder público para efetuar as nossas ações. Quer complementar com alguma coisa, Rita? Então, oi Camila, tudo bem? Obrigado pela participação. Para a gente é o maior prazer. Eu costumo dizer que a comunidade acadêmica me atrai pra caramba. A gente está sempre aprendendo em todos os momentos. E a gente fica muito feliz, inclusive. Desculpem. Só para posicionar vocês, inclusive, a BCC hoje ela foi convidada para fazer parte do CEP, que faz parte do CEP-CONEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Francisco. E isso nos dá muita alegria, porque a partir do momento que você participa desses movimentos e desses comitês, eu acho que isso alavanca e que coloca em destaque a presença de entidades do terceiro setor representando os usuários. Nós também estamos presentes no Conselho Municipal de Saúde, onde a gente, há muitos anos já, a gente faz parte do conselho, e, logicamente, depende de cada gestão e de cada gestor o encaminhamento e o prosseguimento dessas políticas que a gente tem que trabalhar como controle social. O controle social nada mais é do que o usuário, do que o trabalhador e do que o profissional na área da saúde, ele possa estar compartilhando junto com o poder público todas as ações. Nós também estamos presentes no Concidades, no Conselho de Planejamento do município, porque também fazemos parte de todo o planejamento, a parte da saúde ela é super importante, ela é uma área primordial. E a gente tem visto que o município ele tem investido muito mais do que o obrigatório há muito tempo já na área da saúde. Isso eu acho que é uma situação sine qua non. Mas muita coisa deixa de chegar para a gente como precisa chegar realmente. Não existe, talvez, um profissionalismo maior do próprio usuário, do próprio trabalhador, para que ele possa se inteirar realmente de como funcionam esses conselhos, de como funcionam essas participações, porque, na verdade, nós temos essa ferramenta na mão, mas que a maioria não sabe utilizá-la. No nosso caso, Camila, como são pacientes com câncer, logo no início da nossa reunião, eu citei que a alta complexidade ela não é competência do município, ela é competência do Estado e da União. E aqui quem é a nossa referência é o HUSF, que tem o seu centro de oncologia, mas que ainda deixa a desejar o nosso intercâmbio técnico, inclusive com os profissionais e com as lideranças do Centro de Oncologia. Nós estamos já há muitos anos presentes lá no voluntariado, na acolhida, na escuta desses pacientes. A demanda tem aumentado assim vertiginosamente, porque os casos de câncer eles têm se multiplicado, porque avançam as tecnologias, então os diagnósticos são
são mais evidentes agora. Então, logicamente, aumentam os casos, aumentam os atendimentos. E com relação a essa ponte, a gente sempre fica à mercê e ir lá no segundo, no terceiro plano, porque, na verdade, a gente tem uma sustentabilidade com raça, a raça mesmo de ir correr atrás, porque se depender, muitas vezes, do poder público, ou também das referências e dos recursos que vêm para essas referências, ele não dá, ele nunca dá. Então, para a gente nunca chega uma parcela de recurso que a gente possa ter uma tranquilidade maior para a gente poder funcionar com maior conforto. Então, tem que correr atrás mesmo. Então, esse é o maior desafio. Não sei se eu respondi para você, mas a palavra está aberta aí. Exatamente, obrigado. Sem nenhuma novidade, né, Tadeu? Sem nenhuma novidade para a gente, né? Agradeço. Obrigada, Rita. Respondeu sim. Obrigada, viu, Bruno? Imagina. Eu acredito o seguinte, só para complementar, na segunda-feira, a gente vai estar recebendo aqui na nossa live, 7h30 também, na próxima segunda-feira, dia 20, o secretário municipal de Finanças de Bragança de Atibaia. Então, aproveito a oportunidade, eu sei que eles não são os agentes políticos que possam tomar decisão política de decisão, mas, de repente, os secretários de Finanças podem analisar qual a capacidade mesmo do município vir ajudar. Porque a gente sabe também que o município, diferentemente do governo federal, ele tem sua capacidade de rolar dívida, de financiamento muito restrito, né? Já o governo federal não, o governo federal tem a política monetária toda na sua mão, ele pode emitir moeda, enfim, ele tem N formas de fazer valer seu poder, né, poder monetário e econômico. O município já é um elo mais enfraquecido, mas mesmo assim, eu acredito que falta um olhar mais com carinho com o terceiro setor, né? Um estado, um município que possa, apesar que tenha avançado, apesar de eles financiarem atividades, apesar de eles terem um apoio grande nessas atividades, sim, o município apoia, financia uma série de atividades, mas eu acho que o poder público podia ser inovador do ponto de vista de sempre buscar uma entidade mais profissional, garantir isso, buscar mecanismos para que o terceiro setor fique mais forte. Mas, enfim, eu acredito que isso é uma evolução, isso tende a se tornar. Bom, gente, mais alguma pergunta? A gente já são bastante tempo de... Tadeu, eu queria só complementar o que você Claro, falou com relação a essa flexibilização do governo local para poder estar nos ajudando. Hoje existem legislações, leis, como a 13019, que regula toda a parte de assistência social, de saúde, e que hoje não é simplesmente você receber um auxílio ou uma subvenção, você tem todo um critério, tem todo regras para que você possa alcançar, atingir esses recursos para as entidades. Eu acho que é uma forma de você fazer uma grande triagem, um filtro, porque eu costumo dizer que tem muita gente no terceiro setor que é filantrópico, que é sério, mas tem muita gente pilantrópica por aí. Então, também tem as questões políticas por trás disso também, que a gente conhece, né? Então, assim, tem pessoas de determinados setores que atuam mais politicamente do que dentro da ação social efetiva que deve se atuar, né? E daí se apropria de espaços também. Assim, a gente não dá só para romantizar o trabalho, né, Rita? A gente sabe que são com certeza situações muito complicadas que a gente passa, às vezes, de ações externas ao nosso trabalho, que prejudicam a nossa atuação. Não é simples atuar no terceiro setor. Muita gente acaba desistindo, e aí, quando alguém desiste, outro vai lá e assume o local e não dá a mesma importância também. Então, assim, tem a questão governamental, mas tem a questão de gerir também. Tem muita entidade, Tadeu, isso é importante, está passando também para todos que são alunos da USP, muita entidade que a pessoa ela tem a liderança comunitária, mas ela não tem a preparação para gerir uma entidade. Então, ela faz uma gestão capenga do recurso da entidade, de como a entidade atua,
ela é bem intencionada, mas ela não se preparou para estar à frente. E isso também eu acho que os gestores que atuam no terceiro setor, já que a palavra está na moda, não me é muito familiar, mas está na moda, a capacitação da gente tem que ser constante também, a gente tem que se atualizar sempre, tem que procurar saber como que está dentro daquele núcleo de pessoas, como que é a atuação, como que eu posso melhorar, como que eu posso buscar sempre estar envolvido em inovações, e tem atuações dentro do terceiro setor que o cara acha que é só ir lá, falar com as pessoas, esperar um recurso do governo cair do céu, e que acontecer também não é assim que funciona. Bruno, mas eu concordo muito com você quando a gente fala do empreendedorismo social, ele busca essa profissionalização, né? Mas isso, a profissionalização vem com uma série de garantias, né? Sim, sim. Garantias de financiamento, garantia de renda, né? Todos os treinamentos que são necessários para um gestor, isso custa dinheiro, né? E quando você é colaborador de um terceiro setor, você tem que ter uma perspectiva de carreira. Então, são N variáveis que eu acredito que isso tem que ser pensado até de uma política pública. Sim, totalmente, Tem que ser totalmente. uma política pública para formar esse tipo Exatamente, Tadeu. de Assim, eu setor. sempre vou preconizar a questão da política pública, sabe? E política de Estado, não de um governo, né? Não uma marca de um governo, mas de Estado, de implementação e efetivação. E que não importa qual é o governo que passe, aquela política ela é efetiva e vai ser continuada, né? O que acontece muito também é que dentro das políticas públicas, muitas implementadas, efetivadas, preconizadas assim, tá certinho. Muda o governo, vou destituir nesse ministério, não existe mais. Essa secretaria não existe mais. O recurso que era importante para alocar ali já não vai ser mais. Isso quebra toda uma cadeia também de continuidade de programas que, assim, é brutal também dentro das gestões. Assim, tem cara que é meio louco para fazer gestão pública, né? Sim, tem toda razão, Bruno. Lembrando, até mesmo a gente aqui na Universidade de São Francisco, a gente começou no passado com um curso de gestão pública à distância, no EAD. E o nosso curso de gestão pública foi pensado não só para quem é servidor público, mas principalmente para a pessoa que trabalha com entidade, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com entidade do terceiro setor, ela precisa, de maneira direta e diretamente, se relacionar com o setor público. Ela precisa conhecer, ela tem que ter conhecimento sobre a atuação, né? Nesse sentido que eu falo, tem gestor que ele é uma liderança comunitária, mas ele não procura se instruir para estar atuando de maneira efetiva também, né? A Rita, ela conhece aí as leis tudo de cor, você vê que ela prioriza, né? Agora tem situações também que Mas isso vem de encontro que o terceiro setor ele tem que ser considerado como, sabe, profissionalmente. Se a gente não se profissionalizar, eu digo isso para o nosso corpo, para a nossa equipe. Se nós não nos profissionalizarmos, a gente está fadado a morrer. Porque não Exatamente. existe mais, não tem mais chance de quem ficar na improvisação. Não tem, não tem. Então, ou a gente e isso vem de encontro, inclusive, com a nossa fala hoje aqui, como que a gente tem que se reinventar, porque talvez coisas que a gente pensaria em fazer daqui a algum tempo, nós estamos tendo que fazer agora, nessa fase emergencial. A gente tem que se profissionalizar, eu estou buscando, particularmente, eu estou buscando interfaces com o nosso setor na área da saúde, de gestão, na área de captação de recursos, e buscando uma profissionalização, porque senão nós não vamos sobreviver. Não vamos sobreviver. Então, se a gente não tiver profissionalismo, competência e pessoas que estejam do nosso lado, trabalhando em prol desse segmento, sabe? Muita entidade, muita gente vai fechar. Ainda mais agora, nessa situação emergencial. Você tem toda a razão, Rita. O Jackson fez uma pergunta aqui no chat. O Jackson, quer usar o microfone para fazer a pergunta? Quer que eu leia aqui? O que você prefere, Jackson?
O microfone está fechado, mas se quiser eu leio aqui sem problema nenhum. O microfone tá fechado, Jackson. Eu vou dando eu vou estar lendo a sua pergunta aqui, ó. Ele fala o seguinte, né, que ele acredita que na esfera municipal e estadual a ajuda vai demorar para chegar. Ele fala que ele queria saber o que pode ser feito para ajudar as instituições, ajuda do tipo conta corrente, redes sociais, campanha, né? Existe alguma campanha que vocês estão fazendo? Eu sei que a Rita está, que eu vou colocar aqui no final da nossa conversa, o banner, né, Rita? Mas se você quiser enfatizar o que vocês têm elaborado aí como campanha, para a gente poder ajudar a divulgar? Olha, nessa reinvenção, nós estamos procurando, como eu falei, em profissionalização. No terceiro setor tem muita gente, muitas empresas aí que estão investindo, startups que estão fazendo um trabalho excelente, plataformas de doação com credibilidade, porque também não adianta você se aventurar aí principalmente na parte digital aí, com quem não tem transparência e credibilidade. Isso daí é muito Porque você tem que importante. prestar conta, né, Rita? Com certeza. E para quem está acostumado a prestar conta, isso daí a gente tira de letra. Mas nós estamos, sim, nós estamos fazendo, como eu falei, que hoje a maior riqueza que nós temos são as pessoas diretas, nossa família, nossos amigos, que a gente pegar o telefone, assim, como nós estamos fazendo aqui, a gente pedir, falar, olha, agora é a hora. Você tem que doar, você pode doar, doe agora, porque agora que é o nosso momento de maior impacto. Logicamente, numa questão financeira e administrativa, nós estamos fazendo a projeção, graças a Deus nós temos ainda um fôlego pequeno, mas para a gente poder ainda trabalhar um novo planejamento, o nosso plano de ação aí para essa era da incerteza realmente. Mas nós estamos com uma plataforma na Vaquinha que o Tadeu vai colocar aí para vocês. É uma plataforma de doação que tem toda a credibilidade, tem aí instituições do Brasil todo que fazem esse papel para poder pedir as doações. É muito fácil, porque você pode clicar, você pode pagar no boleto, no cartão. Para aqueles que são mais íntimos e pessoas que estão mais chegadas, a gente tem a conta corrente nossa do Banco do Brasil. Está aí também. Se vocês depois quiserem, vocês podem pegar o meu contato, e está aí também no finalzinho. O líder e o gestor, chega nessas horas, ele dá o contato próprio dele, viu? Não é nem da entidade, porque fica mais fácil para a gente ter uma comunicação direta. E estamos nas redes sociais aí também, no Instagram, nós estamos fazendo algumas lives vamos fazer as lives com os nossos profissionais para dar dicas, estarmos presentes aí não só para os pacientes, mas para toda a comunidade em geral. Facebook, o nosso site também, ele está sendo reformulado, mas nós estamos hoje com uma assessoria de uma agência de publicidade profissional voluntária para a ABCC, isso é muito importante a gente frisar, quero deixar aqui registrado o apoio da Matiza, do Rafael e da equipe dele, que está nos ajudando bastante. Eu queria também fazer uma menção ao Tiago Pessoa, que é um profissional de mídia digital de São Paulo, que está nos ajudando muito, ele que criou a plataforma para a gente. Eu acho que a gente tem que ter esse agradecimento, essa gratidão por pessoas que, sem interesse nenhum, têm feito um trabalho excepcional para nos ajudar. É lógico que a gente não consegue fazer tudo a toque de caixa. Nossa equipe ela é bem enxuta, mas nós estamos trabalhando para que a gente possa sobreviver de forma íntegra até passar toda essa crise, para a gente poder continuar com a qualidade, com a positividade e com resultados que a BCC tem dado nesses últimos anos. Obrigado, Rita. Eu depois a gente coloca de novo o contato, né? A gente também se compromete a colocar nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Né? A gente já está para quase 2 horas de conversa. Eu gostaria de saber se existe mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta pontual, alguma coisa?
Pode utilizar o chat, pode utilizar o microfone. Não? Então a Camila está escutando a gente ainda, Camila? Você está por aí? Tô aqui sim, caí, mas levantei. Então, a Camila também é colaboradora lá da universidade. Camila, a gente, depois que voltar a nossa vida tida normal, né? Depois de, não sei, eu não sei o que vai ser normal depois dessa pandemia, mas enfim, se Deus quiser, quando a gente voltar para as nossas atividades, voltar para o campus, para as atividades normais, a gente ia fazer um encontro para o terceiro setor, né, Camila? Promover um encontro para a gente poder discutir melhor ele, discutir a questão de medidas de empreendedorismo social. Eu acho que a cidade, a nossa região, precisa discutir isso com mais propriedade, né, Camila? Eu deixei uma provocação e você deixou outra, né? Eu acho que vai ser muito válido, eu acho que é importantíssimo, até a Simone, ela fez uma observação aí no chat, que é bacana, porque foi meu TCC, eu falei sobre o terceiro setor, é uma área que eu gosto muito, eu sou voluntária lá na Vila São Vicente de Paulo também há muitos anos, e então, assim, é uma coisa que é um setor que eu gosto muito, então eu acho que fica a provocação e vamos fazer sim, eu já abracei. Eu gostaria de aproveitar, como o Fabiano saiu, se vocês quiserem também, eu posso estar deixando os canais da Vila. A Vila, ela... Gentileza. Obrigada. Nas redes sociais, que é Vila São Vicente de Paulo, tanto no Instagram como no Facebook, todos os dias a gente está divulgando, eu falo a gente por ser voluntária lá, a gente está divulgando as lives dos músicos regionais, então o pessoal aqui da cidade... que eles estão fazendo, alguns de suas casas, hoje, por exemplo, eles foram lá para o estúdio, eles estão lá no estúdio do Fabiano, né, que é a renda do Fabiano, é onde sai o sustento dele, então ele está lá, ele abriu o estúdio exclusivamente para fazer essa live com artistas aqui da região, e o pessoal fica divulgando a vaquinha, que como a Rita também tem, lá também tem, o asilo também tem, da vaquinha, e tem também a conta para depósito, tá? A Rita sabe, o Bruno também, é tudo assim, nós não somos da área da política, a gente trabalha voluntariado, a gente não tem salários, né? E a gente faz porque gosta, e tem aquilo, são famílias, hoje lá no asilo, como o Fabiano falou, são 70 famílias. Você imagina se não entra a receita em dinheiro, como que a gente vai falar para ele que no dia 20 agora, daqui 4 dias, a gente não tem o dinheiro para pagar o vale dele, né? Então, assim, ele está esperando porque ele tem a família dele. Então, assim, a gente tem muitos colaboradores lá, que o pessoal não tem nenhum ensino médio, que é o pessoal da zeladoria. Então, assim, são pessoas que realmente precisam e muito. A cesta básica, como a Rita falou, ajuda demais, mas a gente precisa dessa ajuda. Então, a gente, Jackson, respondendo a sua pergunta, compartilhar. Às vezes a gente não pode dar o dinheiro mesmo, porque a gente sabe que é difícil para todo mundo, mas compartilhar nas redes sociais, não só de um único setor, todas as instituições aqui de Bragança precisam, né? A gente tem também as crianças do SAMA, a gente tem, então, assim, todas as instituições. Então, eu acho que é o momento de todos nós contribuir com alguma parte. Então, vamos divulgar, porque às vezes eu não posso doar nem R$1 hoje, mas quem sabe eu divulgando, alguém da minha rede de amigos vai poder ver e vai poder fazer uma ajuda, né? É serviço de formiguinha mesmo, tá? Eu vou colocar no chat, tá? Nós temos no Banco Bradesco, e depois eu mando aqui no chat, eu digito certinho para vocês a conta da Vila, e o Instagram também, tá? A Tatiana fez uma pergunta aqui, Tadeu, ela falou... Pode responder sobre o isolamento, né? Como os idosos estão... Então, os nossos idosos lá do asilo, eles são muito, muito festeiros, né? A gente acostumou eles assim. O Fabiano vem desse meio de entretenimento, então, assim, lá tem festa de aniversariante do mês, tem festa. Quem seguir a gente lá nas redes sociais, vocês vão ver, gente. Quem olha e fala assim, gente, esse povo, será que os velhinhos não brigam por conta do barulho, não acham ruim? Não, eles sentem falta quando não tem música. Então, tem festa, tem tudo lá termina em festa, né? Então, assim, eles estão sofrendo por conta disso, mas não tinha como não ter esse isolamento e não bloquear a entrada, porque é para eles mesmo, né? Para eles mesmos. Então, assim, a gente, nem a família está podendo entrar, a gente travou tudo. A gente tem uma capela lá dentro, é uma igreja, na verdade, né, onde acontecem missas.
E isso ainda bem que também não está podendo acontecer, mas a gente fechou tudo. Às vezes o pessoal quer ir lá, porque às vezes o pessoal entra, mas eu queria vir sozinho para rezar aqui dentro da igreja. Não. Então tá tudo fechado. Na portaria, os nossos porteiros, eles estão com termômetro, então todo funcionário que entra, os que da área da saúde que estão trabalhando, é aferido a temperatura. Então, assim, a gente está tomando toda essa precaução, mas eles sentem muito. Como o Fabiano falou de manhã, antes, no começo, a Eva é uma idosa nossa lá, e ela fica nas redes sociais, porque lá a gente tem internet para eles. Então, tem muitos que são acamados, mas tem o pessoal que eles moram ali e são totalmente ativos, né? E a Eva fica no WhatsApp, então ela participa de todas as lives, ela quer cantar, e ela dá depoimento, e ela fala, gente, não vejo a hora de acabar isso, porque eu quero fazer festa, eu quero que todos vocês venham aqui. Então, eles estão sentindo bastante, viu? Eu falo muito, viu, Tadeu? Me corta. Que isso, Camila, imagina. Bom, gente, Voltei, gente. Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo. Eu estava falando de você. Estava falando de você, Fabiano. Estou mal representado, viu, professor? Olha só. Imagina, mandou muito bem a Camila. A Camila fala muito bem. Essa daí é uma guerreira. Não vou nem começar a elogiar, porque vai longe, tá? Camila, sim, a Camila, além de falar bem, expressa muito bem, Camila. E, Camila, a gente precisa, segundo semestre, aí, fazer uma atividade com o terceiro setor. Fica aí o desafio. Não, vamos fazer. Já anotei aqui, professor. Pode deixar que eu vou te cutucar lá no Hangouts. Vamos fazer sim, vamos fazer. Bom, gente, pela adiantada da hora, eu quero agradecer a atenção de vocês, eu quero agradecer também quem acompanhou a gente até esse momento, porque a Universidade de São Francisco está oferecendo uma série de lives essa semana, né, Camila? Então, é importante a gente ter a concorrência também do público. Então, a gente agradece a atenção de vocês. Eu queria saber se o Bruno, a Rita querem fazer, o Fabiano também, querem fazer uma despedida, se despedir. Tadeu, eu só quero, na verdade, posso puxar a fila, gente? Vocês permitem? Por favor. Na verdade, só agradecer mesmo. É importante a gente bater esse papo pelo seguinte, né? Você vê que a Vila e a ABCC são duas das instituições que tratam dos grupos mais vulneráveis com relação ao Covid. Né? Então, assim, não são governo, né? Tem que se desdobrar. A Coab, por sua natureza, ela tem como moradia popular aquele que é mais vulnerável, e dentro desse mais vulnerável tem o idoso, tem a pessoa que está acomedida de alguma doença, de alguma enfermidade, né? Então, assim, é importante essa rede. A Coab, óbvio, é uma instituição que não trabalha diretamente no recebimento de doações, então, mais reforçar o pedido para que as pessoas façam suas doações para a BCC, para a Vila, para a instituição que já auxilia, que não pare com essa corrente. O mais pobre é o que mais sofre nesse momento. Dentro do que a gente tem vivido na Coab, duas palavras têm tido muito significado para a gente nesse momento todo, que a primeira foi a impotência de você não ter a expertise para mudar tudo de como as coisas estão, né? A gente perdeu uma pessoa próxima e não ter velório, não poder participar de enterro, isso traz uma impotência muito gigantesca e a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Não interessa se são 10 mortes, 100 mortes, 200 mortes, uma vida vale. Eu acho que a Rita e o Fabiano, eles trabalham diariamente com isso também, de que a vida vale a pena, de que tem que lutar até o final. E nós da Coab, nós somos solidários a todos os movimentos que atendam aqueles que são mais vulneráveis. A gente está na luta há muitos anos e eu espero poder participar mais vezes no que for possível para mim, enquanto representante de uma entidade. Eu vou estar sempre à disposição da USF e de quem mais solicitar, e me coloco à disposição no que eu puder ser útil também para outras entidades que solicitarem nosso auxílio. E agradecer por ter participado dessa live.
Obrigadão, Bruno. Obrigado pela atenção mais uma vez, cara. Obrigado mesmo. Fabiano? Professor, eu queria agradecer, cheguei a tempo, peguei o finalzinho, acho que como o Bruno falou aí, não é uma missão fácil, mas ela é muito gratificante, e ao mesmo tempo, assim, como ele falou, ele tocou num ponto aí que me marcou bastante, que infelizmente agora se chegar a falecer alguém, a gente não pode nem ir no velório, prestar aquelas últimas homenagens, né? Eu espero muito não passar por isso agora, porque esse ano agora fazem 7 anos que eu perdi meu pai, né? Num acidente trágico, eu estava com ele 3 horas da manhã, 10h30 da manhã, estava recebendo a notícia que ele sofreu um acidente na empresa. E, como eu falei, muitos idosos não têm família. Então, eu sou a família, todos os colaboradores, então todo mundo. Então, assim, eu muitas vezes, desde que eu entrei lá, eu que carreguei caixão, eu que faço o cortejo junto com a minha equipe. Então, assim, é muito triste. Então, imagina agora, né? E é um aprendizado muito grande. Estou conhecendo várias pessoas, né? Como já citei da Rita, agora o Bruno também. Eu acho muito legal essa disposição e disponibilidade de ajudar o próximo. E a gente tem que estar junto mesmo em todos os momentos, não só nesse. Eu espero que essa pandemia passe, mas a solidariedade continue do jeito que ela está, que a gente possa continuar fazendo bem aí para todas as pessoas, todas as instituições em geral. Então, professor, obrigado pela iniciativa. É sempre uma honra participar das atividades da USP, que eu tenho um carinho muito grande, faço parte do comitê de ética, até junto com a Rita. O Frei Thiago já foi meu aluno aqui de bateria do estúdio, o Frei Vitório, nossa, tem um carinho. Os estágios de medicina são feitos no asilo, só que infelizmente agora foi suspensa, mas a gente tem um carinho e as portas estão abertas sempre, pessoal de administração, todo mundo aí. E depois que passar toda essa pandemia, eu espero todo mundo fazendo uma visita lá para a gente comemorar em alto estilo essa fase. Obrigado, Fabiano. E a gente vai cobrar, viu, essas festas lá, viu, Camila? Também, por favor, hein? Compartilhe essas festas lá quando o momento chegar seguro e oportuno. Com certeza. Rita. Bom, Tadeu, primeiramente, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Para mim é um orgulho estar aqui participando com os meus parceiros aí, Fabiano, Bruno, são pessoas que eu tenho maior admiração, com certeza. Os desafios são grandes, mas juntos somos mais fortes, não é verdade? E agradecer também a todo mundo que permaneceu até agora, esse corpo discente, docente aí. E para mim é também um grande prazer e orgulho estar fazendo parte de uma comunicação com alunos, com professores. Isso daí enriquece para a gente muito, muito, muito. E colocando-nos à disposição, porque a hora que vocês quiserem, a hora que vocês precisarem bater um papo, não agora, logicamente, né, nessa época de pandemia, mas depois lá na universidade nós estamos abertos e também de portas abertas para que vocês conheçam o nosso trabalho pessoalmente. A BCC, ela tem uma estrutura maravilhosa, resultados muito bacanas e todos estão convidados a conhecer a nossa oficina de perucaria, nosso atendimento lá. Nós estamos, se não fosse essa pandemia, o nosso fundo de caixa, inclusive, Tadeu, era para a gente estar investindo em novos equipamentos para dar uma qualidade de atendimento para os nossos pacientes, mas isso com certeza vai continuar e vai acontecer. Então, a minha gratidão, mais uma vez, adorei participar com vocês. Pena que a gente tem pouco espaço para que a gente possa abrir mais a discussão, mas com certeza, presencialmente, eu estou à disposição para que a gente possa fazer um bate-papo muito legal aí com todos vocês. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, Rita. Muito obrigado. Gente, quero agradecer também a presença dos professores novamente. Muito obrigado, professores, por ter permanecido até o momento. Quero agradecer também os alunos também que participaram hoje. Muito obrigado. E ao público externo. Bom, gente, espero para os nossos alunos e professores, espero que a gente possa voltar logo com segurança, né? Que a gente possa voltar para as nossas atividades, mas com segurança, né, Camila? Se Deus quiser, se Deus quiser, isso passa logo e a gente consegue voltar para a faculdade com segurança, para a gente poder voltar às nossas atividades. E agradeço também a todos os convidados aqui das entidades. E fica aí o compromisso da gente voltar no segundo semestre com mais calma e com mais segurança,
para a gente poder atuar no terceiro setor. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado. Corre lá na Beijo live a agora, todos. curtir anos 80 em prol da vila, hein, gente? Corre lá. Tá bom. Daniel, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Gente. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.